Resolução da prova do SSA1, Processo de Ingresso 2023, prova de matemática. Primeira questão. Interessados em um procedimento para medir o volume de corpos materiais pequenos, um grupo de técnicos equipou um aquário de vidro com uma régua milimétrica na sua altura e em seguida inseriu água até a altura de 10 centímetros, conforme a figura a seguir. Esses técnicos modelaram uma função real com a qual é possível calcular a medida do volume de um corpo material mergulhado nesse aquário, desde que ele fique totalmente submerso. Nessa função, associa cada altura h registrada na régua milimétrica em centímetro a um volume V do objeto mergulhado no aquário, em mililitros. Qual foi a lei de formação da função V de h, com o h variando entre 10 e 30? Maior do que 10, menor ou igual a 30. Então, qual é a função? Quando a gente coloca um objeto, e aí, esse aquário já tem um volume de líquido. Como esse aquário aqui é um paralelepípedo retângulo, então o volume é facilmente calculado. É a área da base vezes a altura. A base é 40 por 20. Então, o volume inicial, por assim dizer, é 40 vezes 20 vezes a altura, que é 10 centímetros. Então, esse volume inicial vai ser 40. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. 8 com 3 zeros dá 8.000 mililitros de volume. Quando a gente coloca um objeto, esse volume vai aumentar. Para eu saber qual vai ser o volume desse objeto, ele é a diferença entre o volume inicial e o volume final. Só que esse volume final depende do aumento, depende desse aumento H, que é um número maior do que 10, menor ou igual a 30. Como a gente tem a mesma base, a mesma área da base, esse volume final vai ser a área da base, 40 vezes 20, vezes essa altura que vai subir, essa altura H, vezes H. Então, esse volume final vai ser 800 H. 800 H. Aí a gente tem que fazer uma diferença para saber qual vai ser o volume do objeto. Fazer a subtração. Então, a função V de H vai ser volume final menos volume inicial. 800 H menos 8.000. E a resposta é a letra C. Questão 2. Leia o texto a seguir. Todo mundo que já fez suco de laranja sabe a quantidade de cascas e bagaços que vai para o lixo. Agora imagine o descarte realizado em uma indústria de sucos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, tendo uma safra de mais de 1 milhão de toneladas no ano 2020. Cerca de 4 vezes a dos Estados Unidos. Se no Brasil é 1 milhão de toneladas e é 4 vezes a dos Estados Unidos, então os Estados Unidos vai ser de quanto? Vai ser de 250 mil toneladas, né? 4 vezes. 1/4. De acordo com os dados informados no texto, qual foi aproximadamente a safra de laranja nos Estados Unidos em 2020? Só que ele quer em quilogramas. Aqui em toneladas. Tem que recordar o seguinte. 1 tonelada é 1.000 quilogramas. Então, vai ter que multiplicar esse valor, esses 250 mil, vezes 1.000. 250 mil vezes 1.000. Só que multiplicar por 1.000, você só basta colocar 3 zeros no final do número. 1, 2, 3. Todas as respostas estão em notação científica. Então, a gente tem que passar esse número aqui para a notação científica. Então, recorda que a vírgula está aqui e a gente vai andar com essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 2,5 vezes 10. Eu andei 8 casas com a vírgula, elevado a 8. E aí está a notação científica e a resposta, letra C. Questão 3. O índice de massa corporal, que é o IMC, de uma pessoa permite situá-la em diferentes categorias em relação ao seu peso. Esse índice, que depende da massa em quilograma e da altura em metro, pode ser calculado pela seguinte relação matemática. Está indicada aqui, massa pela altura ao quadrado.
O quadro a seguir apresenta as categorias de uma pessoa em função do seu IMC. Considerando que os dados apresentados, qual é a medida aproximada da massa de Renata, que tem 1,5 metros de altura e está na categoria de sobrepeso? O IMC igual a 28. Então, eu quero saber a massa dela, que tem 1,50 de altura, com IMC igual a 28. É só a gente jogar na fórmula. O IMC, que é 28, é igual a massa, que eu quero descobrir, vou chamar de x, sobre 1,5 ao quadrado. 1,50 é igual a 1,5. Primeiro a gente vai ter que resolver esse 1,5 ao quadrado, né? 1,5 vezes 1,5. Isso aqui, 5 vezes 5, 25. 5 sobe 2. 5 vezes 5, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, 5, 2, sobe 1, 225. Dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então, a gente vai ter 28 igual a x sobre 2,25. Agora, para a gente resolver, a gente precisa passar esse 2,25 para o outro lado, multiplicando por 28. Então, o x, que é a massa, vai ser 28 vezes 2,25. E essa multiplicação é igual a 63 quilogramas. Então, resposta letra A. Questão 4. Quando estudava equações exponenciais, ou seja, função exponencial aqui, ó, Bernardo resolveu a equação 4 elevado a x mais 1 igual a 2x e obteve a solução, que é a chamada raiz da equação, e substituiu na seguinte potência: 3 elevado a 2x ao quadrado menos 4. Se Bernardo não cometeu erros, qual foi o valor que ele obteve para a potência? Então, primeiro eu tenho que saber qual é o valor de x. Eu vou substituir esse x, que é a solução, na potência, para descobrir qual foi o valor da potência. Então, primeiro, a gente tem que resolver a equação 4 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a x. Equação exponencial. A gente precisa ter as mesmas bases. Então, eu tenho que transformar esse 4 numa potência de base 2. Só que eu sei que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado está elevado a x mais 1, que é igual a 2 elevado a x. Ó, potência de potência. Então, aqui a gente vai ter que multiplicar. Então, vai ser 2 vezes x, 2 vezes 1. Isso aqui é 2 elevado a 2x mais 2 igual a 2 elevado a x. Então, aqui, ó, a gente tem mesma base, quer dizer, numa equação, tem duas potências com mesma base, então os expoentes são iguais. 2 elevado a x mais 2 igual a x. Aí é uma equação do primeiro grau. Esse x está somando, ou esse 2 que está somando, vai para o outro lado subtraindo. 2x igual a x menos 2. E aí, ó, a gente vai ter esse x que está somando, subtraindo 2x. 2x menos x igual a menos 2. Então, aqui fica x igual a menos 2. Essa é a solução da equação. X igual a menos 2. Agora, a gente precisa substituir na potência. Esse aqui na próxima folha. Então, a gente tem a potência 3 elevado a 2x ao quadrado menos 4. Para x igual a menos 2, vai ficar o seguinte, ó, 3 elevado a 2 multiplica menos 2 ao quadrado menos 4. Então, aqui vai ficar 3 que multiplica menos 2 vezes menos 2 ao quadrado é igual a 4, positivo, menos 4. Então, isso é 3.
Primeiro a gente resolve a multiplicação, que dá 8 menos 4. Opa, 3 elevado a 4. E quanto é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Então a potência é 81. Letra A. Questão 5. Três quadrados com áreas medindo 64, 36 e 16 são colocados no interior de um retângulo, como indicado na figura a seguir. Quais são as medidas, respectivamente, da área e do perímetro do hexágono achurado? Então, ele quer a área e o perímetro dessa figura aqui em cinza. Para isso, a gente vai ter que usar o dado que a gente tem, né, que é a área desses quadrados. Um quadrado que tem área de 64 quer dizer que ele tem um lado medindo 8. Então, esse lado aqui desse quadrado vale 8. Esse lado todinho aqui vale 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Aqui a gente tem agora um quadrado medindo 36. 36 é 6 vezes 6, então o lado aqui tem que ser 6. E aqui, ó, por fim, quadrado medindo 16 de área, quer dizer que o lado é 4. Aí tu percebe o seguinte, 8 menos 6, falta quanto aqui de 6 para chegar em 8? Falta 2. Então, essa figura aqui é mais ou menos assim, ó. Então, aqui a gente tem 2 centímetros. Aqui embaixo, ó, esse tamanho todinho aqui é 6. E 6 vezes 6 dá 36. Aí, de 6 para 4, falta 2. Então, aqui é 2 também. Aqui embaixo, a gente tem 4. Aqui, 4, porque é 2 mais 2. A diferença de 8 para 4, 4. E aqui em cima, ó, é 10. 4 mais 6, 10. Aqui a gente já consegue o perímetro, porque eu sei quanto mede todos os lados. Só a gente somar. 10 mais 6, mais 4, mais 4, mais 2, mais 2. 6 lados. Então a gente tem 10, 14 e 18. 8, sobe 1. 1 mais 1, 2. 28. Então 28 já fica duas alternativas para a gente. O perímetro é 28, falta descobrir a área. Então a área a gente pode dividir a figura, ó, em duas. Dividir a figura em duas. Então, dividir aqui mais ou menos. Ó. Eu tenho esse retângulo de 2 por 6 e eu tenho esse quadrado aqui, ó, de 4 por 4. Então, a área desse quadrado aqui é 4 vezes 4, que é 16. E a área desse retângulo aqui é 2 vezes 6. A área desse retângulo é 2 vezes 6, que é 12. Aí é só somar 16 com 12. Também dá 28. Então, a área e o perímetro da figura achurada são ambos iguais a 28. Questão 5, letra C. Questão 6. Leia o texto a seguir. Questão 6. Leia o texto a seguir. As substâncias tóxicas que permanecem por décadas no nosso corpo. O pesticida clordano foi proibido no Reino Unido em 1981, um ano antes de que eu nascesse. Uma vez no corpo, ele é metabolizado em oxoclordano, mas a meia-vida dessa substância, ou seja, o tempo que ele demora para atingir metade da massa, é de 30 anos. Portanto, ela não apenas foi passada para mim no útero de minha mãe, como provavelmente terei inadvertidamente transmitido esse legado tóxico para os meus 2 filhos. Então, ó, uma vez no sangue, a concentração de oxiclordano decresce lentamente ao longo dos anos. Diminui pela metade a cada 30 anos, podendo ser transmitido por gerações. Após quantos anos, no mínimo, a concentração de oxiclordano será de 6,25%. Então, ó, eu começo com 100%.
Passou 30 anos, essa concentração diminui pela metade. Vai diminuir para 50%. Aí passou mais 30 anos, vai diminuir pela metade de novo. Vai ficar em 25%. E assim por diante. Então, se passar mais 30 anos, vai diminuir de novo pela metade. Metade de 25% é 12,5%. De 12,5%, se eu passar mais 30 anos, vai chegar na metade. Metade de 12,5 é 6,25. Então, ao todo passou 30 mais 30 mais 30 para chegar em 12,5, mais 30 para chegar em 6,25. Ou seja, passou 120 anos. Letra D. Prata. Questão 7. Latas de conserva nos tamanhos pequeno, médio e grande estão acomodadas em 3 prateleiras, como aparece representado na figura a seguir. Numa avaliação do peso contido em cada prateleira, a Liz concluiu que tem 1,8 kg na primeira, ou seja, 1.800 gramas na primeira, na segunda 2.200, na terceira 1.700. E ela quer saber, qual é a massa em grama da lata de conserva do tamanho médio. Nessa questão, a gente pode representar essa situação por uma álgebra, por equações. Então, primeiro aqui, a gente tem 4 latas pequenas, 4P de pequeno, mais 2 latas grandes, 2M, igual a 1.800 kg, 1.800 gramas. Na segunda prateleira, a gente tem 4 latas pequenas, mais 4 latas grandes, 4 latas médias, na verdade. Aqui é 2 grandes, 2G. E aqui é 4M, que é 4 médias, igual a 2.200. E na última prateleira, a gente tem 3 latas médias, mais 2 latas grandes, igual a 1.700. 3 equações e 3 variáveis. Então, é um sistema que dá para a gente resolver. Vamos começar primeiro pegando aqui essas 2 primeiras equações. E resolver esse sistema, 2 por 2. Aqui a gente tem 3 variáveis, mas dá para a gente simplificar e cair em 2 variáveis só. Que eu quero cair na variável G e variável M. Como é que eu faço isso? Eu vou subtrair as equações. Então, a gente tem 4P mais 4M igual a 2.200. E a gente tem 4P mais 2G igual a 1.800. Então, vamos subtrair. 4P menos 4P dá 0. 4M menos 2G fica 4M menos 2G. 2.200 menos 1.800, 400. Então, cai numa equação. Descobri uma outra equação, que é 4M menos 2G igual a 400. E eu tenho uma outra equação aqui, que é 3M mais 2G igual a 1.700. Perceba que eu tenho 2 equações agora nas mesmas variáveis. Então, ficou fácil. A gente tem 3M mais 2G igual a 1.700. E a gente tem 4M menos 2G igual a 400. E aí é só somar. 3M mais 4M dá 7M. 2G menos 2G dá 0. 1.700 mais 400, 2.100. Aí é só a gente dividir, né? 2.100 por 7. Dá igual a 300 gramas. 300 gramas, letra B. Questão 8. Uma companhia artística adquiriu um terreno no qual será construído um teatro. Devido ao formato triangular desse terreno, a disposição das poltronas terá uma configuração diferente. A partir de uma fileira com apenas 3 poltronas, cada fileira seguinte terá 2 poltronas a mais em relação à anterior. Informação importante aqui.
conforme pode ser visto em parte do croquis desse terreno. O projeto de teatro pede que sejam colocados no mínimo 1.600 poltronas. Portanto, qual será a quantidade mínima de fileiras desse teatro? Essa questão aqui, é uma questão que envolve progressão aritmética. Porque se a gente analisar, na fileira 1, a gente tem 3 poltronas. Na fileira seguinte, a gente tem 5. Na próxima, 7. Vai aumentando 2 em 2. Na outra, 9. Na próxima, e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui é uma PA. Uma PA, progressão aritmética, com razão igual a 2. E primeiro termo igual a 3. E a questão quer saber quantas fileiras, e essa fileira aí, no caso para a gente, a PA é o N. Quantas fileiras tem que ter no mínimo para que a soma das poltronas dê 900? Então aqui, a soma das poltronas seria somar os N primeiros termos dessa PA. E a soma dos N primeiros termos de uma PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa é a soma dos N primeiros termos. Só que eu não sei quem é a N. A N tem uma relação, que é o termo geral. O AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, A1 eu sei quanto é. A razão eu sei quanto é. Então aqui já dá para a gente descobrir uma relação para o AN. O AN é o A1, que é igual a 3, mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Então a gente tem 3 mais 2N menos 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Então esse AN, ele é 2N mais 1. Pronto, descobri o AN. Agora o que a gente vai fazer é substituir esse AN na fórmula da soma dos termos, porque eu sei quanto vale o A1. E aí eu vou ficar com uma equação e eu sei quanto vale a soma. Eu quero que a soma de 960. E aí basta descobrir o N. Aqui a gente vai ter o seguinte, 960, que é a soma, é A1 mais AN. A1 é 3. Mais AN, só que o AN é 2N mais 1. Vezes N sobre 2. Esse 2 aqui está dividindo. Eu passo ele logo multiplicando por 960. 960 vezes 2 vai dar 1920. 900 vezes 2 dá 1800. 60 vezes 2 dá 120. Então, 1920. E aqui a gente vai ter o seguinte, 2N mais 4. 4 por quê? 3 mais 1. Vezes N. Vão cair na equação do segundo grau. 1920 é igual. N vezes 2N vai dar 2N ao quadrado. N vezes 4 mais 4N. E aí, passando esse 1920 para o outro lado, a gente vai ter a seguinte equação. 2N ao quadrado mais 4N menos 1920 igual a zero. É interessante aqui, sempre que a equação der para a gente simplificar ela, a gente simplifica. Aqui dá para a gente simplificar por 2. Então ficaria a seguinte equação. N ao quadrado mais 2N menos 960 igual a zero. Então essa é a equação que a gente vai tentar resolver. E a gente resolve a equação do segundo grau usando a formulazinha de Bhaskara, né? Vou reescrever a equação aqui. N ao quadrado mais 2N menos 960 igual a zero. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O B é quem está multiplicando o N, que é 2. Então fica 2 ao quadrado menos 4. O A é 1 e o C menos 960.
4 menos com menos dá mais, 4 vezes 960. Quatro vezes 960 dá 3.840. Então, o delta é 3.844. Pronto. Então, agora resta a gente descobrir o x, né? Ou o n nesse caso. O n vai ser igual a menos b, seja menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 3.844, dividido por 2 vezes 1. O 1, no caso, é o a, né? Então, aqui a gente tem menos 2, mais ou menos a raiz de 3.844 é igual a 62, dividido por 2. Então, o n vai ser menos 2 mais 62 dá 60, dividido por 2, que dá 30. Ou o n pode ser, isso é o n1, né? O n'. O n duas linhas é menos 2 menos 62, que é menos 64. Sobre 2, isso vai dar menos 32. Mas menos 32, esse n é o número de fileiras. Não pode ter uma quantidade de fileiras negativas, né? Então, a resposta só pode ser 30 positivo. Letra E. Questão 8, letra E. Questão 9. A área AX do retângulo representado a seguir pode ser expressa pela função quadrática nova, equação de segundo grau, sendo A, B e C números reais, com A diferente de zero. Qual é o valor da soma dos coeficientes A, B e C da função quadrática que dá essa área aí? Então, é a área aqui, a área do retângulo, é um lado vezes o outro. Então, tu vai ter que multiplicar 2x mais 4 vezes x mais 4. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes 4 dá 8x. 4 vezes 4, 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 4, 16. Então, aqui a gente tem 2x ao quadrado mais 12x mais 16 igual a 0. O a é quem está multiplicando x ao quadrado. Então, o a é 2. O b, quem está multiplicando x, é 12. O c, quem está sozinho, é o 16. Ele quer a soma. 16 mais 2, 18, mais 12, 30. Letra C. 11. Em Pernambuco, a Lei Estadual número 14.838/2012 dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartaz nos postos revendedores de combustível, com informação sobre a relação percentual entre os preços da gasolina e do etanol. E por conta dessa lei, que os postos de combustível tenham fixados em suas bombas de abastecimento um cartaz tal como o modelo a seguir. E a cada variação nos preços desse combustível, a gerência do posto faz a atualização percentual. Na verdade, essa é uma lei em defesa do consumidor, para alertá-lo de que só é vantajoso, economicamente, abastecer com combustível etanol quando o preço do etanol for menor do que 70% do preço da gasolina. Considerando os preços expostos no cartaz e mantido o preço da gasolina, quantos centavos no mínimo é preciso diminuir no preço do etanol para que seja vantajoso abastecer com esse combustível? Então, o preço do etanol tem que ser no mínimo 70% do preço da gasolina. Então, tu vai ter que calcular 70% de 5,60. Setenta por cento, 70 sobre 100, vezes 5,60. Então, aqui a gente elimina o zero, faz 7 vezes 5,60, que vai dar 39,2. 39,2 e vai dividir por 10, o que vai dar 3,92. Então, o preço do etanol para ser vantajoso tem que ser R$ 3,92.
só que é 4,60. Então, ele quer saber quanto tem que ser a redução para que seja vantajoso. Então, é só a gente fazer uma subtração. Então, o preço do etanol é R$ 3,92. Então, a gente vai ter que subtrair para saber o valor que vai dar. 4,60 menos 3,92. A gente vai subtrair, bem emprestado. 10 menos 2, 8. Aqui tem bem emprestado também. Vai ficar 15. 15 menos 9 dá 5. 15 menos 9 dá 6. E 3 menos 3 dá 0. Então, a diferença aqui é de 68 centavos. Só que se eu subtrair 68 centavos, eu vou ter 70% do preço da gasolina. Para ser vantajoso, tem que ser menor do que 70%. Então, o menor valor possível seria 1 centavo a menos. Ou seja, seria 69 centavos de desconto. Porque 68 centavos de desconto, eu vou ter em 70%. Vou estar no 0 a 0. Então, para ser vantajoso, tem que ser 69 em diante. A altitude influencia o clima, uma vez que a temperatura decresce à medida que a altitude aumenta. Isso ocorre até aproximadamente 1.500 metros. Sabendo disso, um alpinista mediu a temperatura em algumas paradas durante a subida de uma montanha, conforme a tabela seguinte. Considerando que a variação da temperatura nesses intervalos de medida foi constante em todas as paradas, em qual das paradas o alpinista anotou incorretamente a medida realizada? Então, ele pede para considerar constante. Então, vamos ver aqui como é que está se comportando essa variação de temperatura. Já que se é para ser constante, né, tem que variar de maneira igual. Então, a gente tem 23,84, 22,68. Vamos subtrair. menos 8. 14 menos 8 dá 6. Aqui ficou 7. 7 menos 6 dá 1. E aqui a gente tem 3 menos 2 dá 1. 1,16 foi essa diferença. Vamos ver a outra. 22,68 menos 21,52. 8 menos 6, 2. 6 menos 5, 1. 2 menos 1, 1. 1,16. Tá? Então dá para ver que possivelmente essa variação é de 1,16. 21,52 menos 20,36. Aqui tem que pegar emprestado. 12 menos 6 dá 6. 4 menos 3 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 1,16 também. Então, por enquanto, nível do mar, nível A, nível B, nível C, está ok. Vamos ver agora do C para o D. 20,36 menos 19,58. 6 menos 8, emprestado. 16 menos 8, 8. Opa, já está errado aqui, né? Já está errado. Aqui ficou 2. 2 menos 5 não dá. Está emprestado. 12 menos 5 dá 7. 9 menos 9 dá 0. E 1 menos 1 dá 1. Então dá 0,78. Errado aqui para nós é a anotação da letra D. Então, resposta da questão 12, letra D. Questão 13. Lucas tirou nota 4 na primeira prova de matemática da primeira unidade, mas ele sabia que haveria outras provas nessa unidade e que se tirasse 10 em cada uma das outras provas, ele conseguiria obter uma média aritmética igual a 8 na unidade. Quantas provas de matemática são realizadas na primeira unidade? Então ele quer saber aqui, quantas provas de matemática eles vão ser realizadas nessa unidade. Na primeira ele tirou 4. Aí ele tem que tirar 10 em todas as outras. Não sei quantas são. Mas para a gente calcular a média, a gente vai ter que somar. Se fosse 2 provas, seria 10 mais 10. Se fosse 3, 10 mais 10 mais 10. Se fosse 4, 10 mais 10 mais 10 mais 10.
Ou seja, 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10. Então aqui a gente tem que somar 10 vezes n, onde esse n é a quantidade de provas. Por ser uma média aritmética, a gente vai ter que dividir pela quantidade de provas. No caso, é n mais a primeira prova, ou seja, vai ter que dividir por n mais 1. E essa média tem que dar igual a 8. Então aqui a gente vai transformar na equação de primeiro grau. Né? A gente tem a equação de primeiro grau. Esse n mais 1, dividindo vai multiplicar, vai ficar 4 mais 10n igual a 8, que multiplica n mais 1. 4 mais 10n é igual a 8, n mais 8. Então, esse 8n passa para cá, fica 10n menos 8n igual a 8. E esse 4 que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, a gente tem 2n igual a 4. Então, n é igual a 2. Então, é 2 a letra E? Não, porque o n é a quantidade de provas que ele vai tirar 10. Só que ele fez a primeira prova. Então, é n mais 1 a quantidade de provas. Então, é 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a 13 é letra T. 14. Um produtor rural está prestes a iniciar uma nova colheita de milho e, a fim de aumentar sua renda, pretende começar a aproveitar as palhas de milho para investir em artesanato. Para isso, adquiriu uma placa metálica retangular de 24 metros de comprimento e 1,5 de largura. Com essa placa metálica, formará a superfície lateral de um paralelepípedo reto que será depósito. Será um depósito com 1,5 metros de profundidade para armazenar as palhas de milho. A placa não será cortada, apenas dobrada. A figura a seguir mostra uma possibilidade de se fazer isso. A placa metálica não está representada com reais proporções. Para otimizar o espaço de armazenamento, ele aproveitará a placa metálica na forma que a capacidade de depósito seja máxima. Qual será a capacidade desse depósito em metro cúbico? Então, qual será a capacidade máxima, de acordo com essas dimensões aí? 24 por 1,5. A altura não muda, mas essa capacidade aí é o volume, né? O volume do paralelepípedo. Para a gente calcular esse volume desse paralelepípedo, a gente tem base vezes a altura. Quando ele fez essa dobradura aqui, eu vou dizer que esse comprimento aqui é x e essa largura aqui é y. Eu não sei quanto é. X e y. Beleza? Então aqui, x e y, a gente vai ter que multiplicar para dar a área da base. E a profundidade ou a altura é 1,5 vezes 1,5. Ok, então isso aqui vai dar o volume desse nosso prisma, desse nosso bloco aí. Só que esse x e y, ele é o tamanho dessa placa. Se eu somar x e y mais x mais y, isso vai dar o tamanho da placa. Porque perceba que eu não cortei a placa. Eu só dobrei. Então, peguei um tamanho, fiz 4 dobraduras. Y de um lado, y do outro, x de um lado, x do outro. Ou seja, 2x mais 2y é igual a 24, que é o comprimento da placa. Se eu simplificar essa equação aqui por 2, a gente vai ter uma relação entre x e y. X mais y igual a 12. Aqui agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou isolar a variável y e vou substituir no volume. Então, a gente vai ter y igual a 12 menos x. E eu vou substituir 12 menos x aqui no volume. Então, o volume P, ele é x que multiplica 12 menos x, que multiplica 1,5. Então, esse volume P vai ser 12x menos x ao quadrado, que multiplica ainda o 1,5. Então, a gente vai ter que multiplicar 12x menos x ao quadrado vezes 1,5, que vai dar o volume P. 12 vezes 1,5 dá 18. Então, fica 18x menos 1,5 x ao quadrado igual ao volume P. Eu quero que esse volume seja o máximo possível. Se eu observar, o que a gente tem aqui é novamente uma equação, uma função quadrática. E essa função tem concavidade voltada para baixo. O gráfico dela basicamente é assim. Por que concavidade voltada para baixo? Porque o A, coeficiente A, é negativo. Então, essa função ela tem um máximo, um maior valor. Esse maior valor está no vértice da parábola. E esse vértice ele é calculado através do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Como ele quer o volume máximo, o volume é o y, que é y em relação a x. É v de p em relação a x. Então, esse volume v de p máximo é menos delta sobre 4a. Então, esse v de p máximo vai ser menos b ao quadrado, ou seja, 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1,5, vezes o c, que é 0, dividido por 4 vezes menos 1,5. Então, esse volume máximo vai ser 18 ao quadrado, que é 18 vezes 18, que dá 324. Dividido. Essa parte aqui vai dar zero, porque eu estou multiplicando por zero. 4 vezes 1,5 dá 6. Menos com menos dá mais. Então, dá 324 dividido por 6, que vai dar 54. 54, volume máximo, letra A. Volume ou capacidade máxima, letra A. 15. O professor Odilon, de Educação Física, fez o levantamento das massas aproximadas dos alunos do 8º A da Escola Santa Teresa, no início do ano letivo 2022. A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos pelo professor. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o número de alunos cuja massa era inferior a 54 kg e a moda das massas no início do ano. Então, vamos começar primeiro com a moda. A moda é o que mais se repete. Qual é a moda aqui? É o que mais se repete. Então, número de alunos, quanto maior for, quer dizer que a massa mais se repete. Então, o maior número de alunos aqui é 6. Então, 6 quer dizer que é a massa de 50 kg. Então, a moda é de 50 kg. A massa que mais se repete é 50 kg. E isso só fica duas alternativas para a gente. B ou C. Para saber qual das duas, a gente vai ter que responder a segunda pergunta, né? O número de alunos com massa inferior a 54 kg. 54 está aqui, ó. Entre 46 e 50. 2 mais 4 mais 6. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 50. Então, letra B, a resposta da questão 15. Questão 16.
A reta R, representada na figura a seguir, é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 6. E B e C são os pontos de interseção da reta com os eixos x e y. Qual é a medida da distância entre o ponto B e o ponto C? Primeiro, interseção da reta com o eixo y é o termo independente. Então, esse ponto C aqui é o 6. Segundo, interseção da reta com o eixo x é o zero da função. O que é o zero da função? É só você pegar 2x mais 6 e igualar a zero. Então, isso aqui é menos 2x igual a menos 6. Ou seja, 2x igual a 6. Né? Basta multiplicar por menos 1. 2x igual a 6 quer dizer que o x é 6 sobre 2. É 3. Então, o ponto B aqui é 3. A gente tem um triângulo retângulo, porque um plano é cartesiano, ortogonal. Ele quer saber a distância BC. Então, dá para usar o teorema de Pitágoras. Um triângulo com lado 6, 3, quer saber o valor x. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 36 mais 9. 36 mais 9 é 45. Então, a gente tem a raiz de 45. Como não tem raiz de 45, porque a gente tem que simplificar essa notação, 45 é 9 vezes 5. Então, isso aqui é raiz de 9 vezes 5. Só que raiz de 9 é 3. Então, 3 raiz de 5. 3 raiz de 5, letra B. Questão 17. Na figura a seguir, os vértices A e B do triângulo isósceles ABO pertencem à parábola que apresenta graficamente função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 8. Se o ponto C tem coordenada 0, 4, qual é a medida da área do triângulo ABO? Para a gente saber essa área, a gente tem que saber qual é a medida dessa base aqui, ó. Porque a altura eu já sei quanto é. A altura é 4, porque o ponto C é o ponto 0, 4. Então aqui a gente tem a altura 4. Só que resta saber quanto vale essa base. Para saber quanto vale essa base, eu tenho que saber quais são as coordenadas desse ponto A e desse ponto B. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar a reta que passa pelo ponto C e fazer a interseção com a parábola. Aí tem que dar o ponto A e o ponto B. Qual é a reta que passa pelo ponto C? A reta que passa pelo ponto C é y igual a 4. Bem simples. É uma reta horizontal, y igual a 4. Então, para y igual a 4, qual é o valor de x? 4, lembrando que y é igual a f de x, né? É igual a menos x ao quadrado mais 8. Vou passar esse menos x ao quadrado para o outro lado, vai ficar x ao quadrado. Igual a 8 menos 4. 4 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 8 menos 4 é 4. Vamos tirar a raiz de 4. A raiz de 4 é mais ou menos 2. Então, aqui a gente tem o ponto menos 2 e aqui a gente tem o ponto 2. E essa distância aqui, entre 2 e menos 2, também vale 4. Então, agora ficou fácil, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 4, 16 dividido por 2, 8. Letra E. Questão 18. Um pequeno recipiente na forma cúbica, com aresta medindo 6 centímetros, está completamente cheio d'água. Essa água será totalmente despejada no recipiente formado paralelepípedo retângulo com dimensão de 8 centímetros e 10 centímetros, conforme a figura abaixo. A figura está fora de escala. Qual é o nível H que a água atinge nesse recipiente? Então a gente tem um cubo, né, de
aresta medida 6. A água que está nesse cubo eu vou despejar nesse outro recipiente. E eu quero saber qual a altura, qual o nível que vai chegar essa água. Vê só, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. É o volume do cubo. Esse volume, 216 centímetros cúbicos, a gente vai despejar nesse outro recipiente que tem essas dimensões. Eu quero saber qual vai ser a altura dele. Lembrando que, nesse caso, pelo recipiente ser um paralelepípedo, a altura é a área da base, o volume é a área da base vezes a altura. Então é interessante a gente saber qual é a área da base. A área dessa base aqui, ó, é 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. O volume que esse recipiente vai ocupar, 216, é 72 vezes o nível H. Área da base vezes a altura. Então, para descobrir esse nível H, a gente divide 216 por 72. E essa divisão dá 3 centímetros. Letra B. Leia o texto a seguir, que descreve algumas das habilidades de voo do Icarus, personagem da Marvel Comics criado por Jack Kirby e membro dos Eternos. Então, tem um textozinho aí, as habilidades dele. Então, no filme, ele vai até o Sol. E essa ida dele até o Sol vai levar alguns anos, porque a velocidade dele é de 20 mil milhas em um dia. E a distância do Sol até a Terra é de 93 milhões de milhas. Ele quer saber qual o tempo que levaria do Icarus sair da Terra e chegar no Sol. Então dá para a gente fazer uma relação aqui. Ó. 20 mil milhas ele leva em um dia. 93 milhões de milhas ela vai levar em quantos dias? Uma relaçãozinha simples. Vai ficar 20 mil vezes x igual a 93 milhões. Vamos simplificar 4 zeros. Então, a gente vai ter x igual a 9.300 dividido por 2. 9.300 por 2 dá 4.650. 4.650 dias. Só que ele quer saber quantos anos são. Um ano tem 365 dias, aproximadamente. 365 dias. Então, o que a gente vai fazer é dividir essa quantidade de dias por 365. 4.650 dividido por 365. E aí vai saber exatamente quantos anos se passaram. Então, aqui, essa divisão vai dar aproximadamente 12,7 anos. 12,7 anos está entre 12 e 14 anos. Então, a resposta é letra D. Questão 20. A soma dos n primeiros termos da progressão aritmética é dada pela expressão. Então, a gente tem uma expressão aqui para soma. S de n é igual a AN ao quadrado mais BN. Sendo A e B inteiros positivos. Qual é o valor de A mais B? A gente tem uma fórmula para soma. A1 mais AN vezes N sobre 2. Só que essa fórmula aí, ela dá a soma dependendo do AN. Essa nossa progressão aritmética, o A1 é 3. E a razão é 2.
Então a gente vai ter que relacionar essas duas expressões, a que ele deu para a soma e a que nós temos, para encontrar a soma de A mais B. Se o n fosse, por exemplo, 4, a gente teria 3 mais 7 mais 11 mais 15. O AN é o 15, o A1 é o 3 e o N é igual a 4. Então, se o N fosse 4, a soma é 10, 21, 36, para N igual a 4. A soma é 36. 36 é A vezes 4 ao quadrado, que é 16, mais 4B. Então, a gente teria 36 igual a 16A mais 4B igual a 36. Se fosse a soma dos dois primeiros termos, a soma dá 10. Então, 10 para n igual a 2, a gente teria uma soma que é o seguinte. 10, que é igual a 4A mais 2B. 4A mais 2B igual a 10. Então, a gente tem duas equações aqui. E a gente tem que montar o sistema. 16A mais 4B igual a 36 e 4A mais 2B igual a 10. Primeiro, a gente vai ter que multiplicar a equação de baixo por 2 e subtrair a de cima. Então, repete a equação em cima. 16A mais 4B igual a 36. E embaixo a gente vai ter 8A mais 4B igual a 20. Vamos subtrair. Vai ficar 8A igual a 16. Opa! O A é 16 dividido por 8, que vai dar 2. Se o A é 2, só voltar aqui na segunda equação. 4 vezes 2 mais 2B igual a 10. 8 mais 2B igual a 10, quer dizer que 2B é igual a 2 e B é igual a 1. A soma de 2 com 1 dá 3. 3, letra D. Questão 21. Para uma campanha de conscientização ambiental, um botânico irá produzir réplicas de folhas de árvores utilizando papel ecológico, biodegradável e que pode ser picado e plantado, do qual nascerão diversas espécies de flores. Essas réplicas serão recortadas de quadrados com lados medindo 7 cm, conforme a figura a seguir. No interior do quadrado ABCD, há dois arcos AC, um tomado com centro B e outro com centro em D. Qual é a área medida em centímetro de cada folha da árvore? Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente primeiro tem que calcular a área desse setor circular e retirar da área do quadrado do lado 7. Porque aí vai sobrar essa areazinha aqui, ó, que eu vou pintar de verde, que ela é igual aqui em cima. E aí, se a gente subtrair essas duas áreas do retângulo, sobra a área que a gente quer, que é a área da folha. Então, primeiro passo, esse nosso setor circular tem raio igual a 7. Ele é 1/4 da circunferência, porque aqui eu tenho 90 graus. Então, é a área da circunferência dividido por 4. A área do círculo, melhor dizendo, né? A área do círculo dividido por 4. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente vai ter π, que é 22 sobre 7, vezes 7 ao quadrado.
7 cancela com esse 7 aqui do quadrado, fica 22 vezes 7. 22 vezes 7 é 154. Aí eu vou ter que dividir por 4 para saber a área do setor circular. A área do setor circular aqui vai ser 38,5 centímetros quadrados, porque a gente tem que dividir por 4. Esse 38,5 eu vou subtrair da área do quadrado, que é 7 vezes 7. A área do quadrado é 7 ao quadrado, que é igual a 49. Então, a gente vai ter 49 menos 38,5. Então, essa areazinha em verde, ele é a subtração da área do retângulo pela área do setor circular. Então, a área em verde vai ser 49 menos 38,5, que é 10,5 centímetros quadrados. Como são duas áreas em verde, a gente multiplica por 2. Então, a área total aqui em verde vai ser 21 centímetros quadrados. Só que a área do quadrado é 49. De 49 tira 21, sobra 28. Letra B. Então, 28 centímetros quadrados é a área dessa folha. Última questão. Em uma aula de química, um grupo de estudantes está interessado em determinar o grau de dissociação iônica de um ácido, que está em uma solução com molaridade igual a 0,03 mol por litro. Para isso, decidiram utilizar a lei de diluição de Ostwald para eletrólitos muito fracos, que é particularizada por uma fórmula. Nessa fórmula, o N é a molaridade da solução e K é uma constante de ionização. E a nossa molaridade é entre 0 e 1. Após consultar os manuais do laboratório e deduzir que a constante de ionização é igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 5, os estudantes calcularam corretamente que o grau de dissociação iônica do ácido em questão, em termos percentuais, é igual a quanto? Então, esse valor aqui é entre 0 e 1. Eu tenho que transformar por porcentagem. Então, se a gente substituir na fórmula, a gente vai ter 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 igual a 0,03 vezes alfa ao quadrado. Aí é só a gente dividir por 0,03. 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 igual, dividido por 0,03, é igual a alfa ao quadrado. 4,8 dividido por 0,03 está 160. 160 vezes 10 elevado a menos 5 igual a alfa ao quadrado. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente vai precisar transformar isso numa notação científica. Isso aqui é 16 vezes 10 elevado a menos 4 igual a alfa ao quadrado. Agora a gente tem que tirar a raiz quadrada. O alfa é a raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 4. Raiz de 16 é 4. Raiz de 10 elevado a menos 4 é 10 elevado a menos 2. Isso aqui, pessoal, é 4 sobre 100. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. E 4 sobre 100 isso vai dar 0,04. 0,04. 0,04 em porcentagem é 4%. E a resposta final é a letra E. Assim a gente encerra a solução da prova.